Tem noites em que o corpo está cansado, mas a mente não para. Você deita, fecha os olhos, mas os pensamentos continuam gritando. O silêncio do quarto não é silêncio dentro de você. E no meio dessa ansiedade, talvez uma pergunta tenha surgido. Deus, o Senhor ainda está aqui, mesmo quando minha mente não descansa. Hoje, essa mensagem é para quem ora, mas continua lutando por dentro. Existe um tipo de cansaço que ninguém vê. Não é o cansaço do corpo, é o peso dentro da mente, é a alma tentando descansar, enquanto os pensamentos continuam acordados. A ansiedade espiritual não é só medo, é quando você ama a Deus, mas mesmo assim se sente exausto por dentro. Você ora, fecha os olhos, tenta entregar tudo nas mãos do Senhor, mas poucos minutos depois, a mente volta a correr. Você tenta confiar, mas os pensamentos insistem em voltar. Você tenta descansar, mas o silêncio da noite parece amplificar cada preocupação. Lembranças que voltam sem avisar, preocupações que não desligam, culpas antigas que ainda pesam, medos que ninguém ao redor consegue enxergar. E no meio dessa luta silenciosa, talvez você já tenha se perguntado: será que tem algo errado comigo? Será que minha fé está fraca? Porque minha mente não consegue parar? Talvez você tenha sentido culpa por continuar cansado, mesmo depois de orar. Talvez tenha achado que Deus está distante, porque a paz ainda não chegou do jeito que você esperava. Mas escute isso com calma e deixe essa verdade alcançar seu coração agora. Uma mente agitada não significa a ausência de Deus. Pensamentos acelerados não anulam sua fé. E o fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda ouvindo, já mostra que Deus continua sustentando você, mesmo nas noites em que sua mente não descansa. Existem batalhas que não fazem barulho, não deixam marcas visíveis, mas cansam mais do que qualquer luta externa. São guerras travadas dentro da mente, no silêncio, longe dos olhos das pessoas e muitas vezes até longe das palavras. A ansiedade espiritual é silenciosa. Ninguém percebe, mas você sente cada peso, cada pensamento, cada dúvida que insiste em voltar. É quando você está na igreja, ouvindo a palavra, mas por dentro existe uma batalha acontecendo. É quando você sorri, conversa, segue a rotina, mas sua mente continua cansada, procurando descanso, procurando paz. É quando você tenta confiar em Deus de todo o coração, mas os pensamentos insistem em questionar, insistem em duvidar, insistem em lembrar do medo. E mesmo assim, mesmo em meio ao cansaço, mesmo com a mente pesada, você continua voltando para Deus. Você continua buscando, continua tentando, continua orando, mesmo quando as palavras parecem fracas. E saiba disso. Essa escolha silenciosa, esse retorno constante, essa decisão de continuar, mesmo cansado, mesmo ferido por dentro, isso já é uma fé viva. Deus nunca prometeu que sua mente nunca ficaria cansada, ou que seus pensamentos nunca enfrentariam noites difíceis. Mas Ele prometeu algo maior. Prometeu presença, mesmo quando o caminho passa pelo vale, mesmo quando a alma parece em silêncio, mesmo quando a oração se transforma apenas em um suspiro cansado. Nas noites longas, quando o relógio parece não andar e o coração continua acordado, Deus não se afasta. Nas orações sem palavras, quando tudo que você consegue fazer é apenas fechar os olhos e respirar, Ele continua perto, não esperando perfeição, não exigindo força constante, não cobrando uma fé sem falhas, mas oferecendo descanso no meio do cansaço,
paz, mesmo quando a mente ainda está agitada. E talvez hoje o milagre não seja o silêncio completo da mente, nem o desaparecimento imediato das preocupações. Talvez o verdadeiro milagre seja perceber que mesmo com pensamentos barulhentos, mesmo com dúvidas, mesmo com a alma cansada, a presença de Deus continua ali, firme, constante, cuidando de você no meio do barulho. E às vezes, a virada espiritual começa assim, não com respostas rápidas, mas com a certeza silenciosa de que você não está sozinho. A ansiedade tem uma voz e muitas vezes ela sussurra que você está sozinho, que ninguém entende, que nem Deus está tão perto quanto antes. Ela cria um silêncio pesado, uma sensação de distância, mesmo quando você continua buscando, mesmo quando ainda tenta acreditar. Mas a presença de Deus não depende do seu estado emocional, não depende do quanto você sente ou do quanto sua mente está em paz. Mesmo quando o coração parece vazio, Ele continua sustentando seus passos. Mesmo quando a fé parece pequena, Ele continua guardando você. Mesmo quando seus pensamentos correm sem parar, Ele continua segurando sua alma com uma força que você talvez nem perceba. Imagem: nuvens abrindo lentamente, luz surgindo, porque a fé nem sempre é silêncio por dentro, nem sempre é estabilidade, nem sempre é certeza absoluta. Às vezes, a fé é caminhar cansado, é respirar fundo, é continuar, mesmo sem entender tudo. Às vezes, a fé não parece forte por fora, não parece bonita, não parece perfeita. Às vezes, ela é apenas permanecer. Mesmo tremendo por dentro, mesmo em silêncio, mesmo lutando, mas ainda de pé diante de Deus. E talvez hoje, permanecer já seja o maior ato de fé que sua alma conseguiu oferecer. Talvez hoje, Deus não esteja pedindo força. Talvez Ele esteja dizendo: filho, filha, apenas descanse em mim do jeito que você está, sem máscaras, sem esforço exagerado, sem culpa. Sua mente pode estar cansada, mas seu coração ainda busca a presença dEle. E isso já é uma oração viva. Respire fundo agora. Você não está sozinho nessa luta. Se sua mente não descansa, não lute sozinho hoje. Entregue seus pensamentos, um de cada vez. Não tente controlar tudo, apenas entregue. E mesmo que as palavras sejam poucas, Deus entende o silêncio. Vamos orar juntos agora. Senhor, Tu conheces cada pensamento que corre dentro de nós. Tu sabes das noites longas, das lágrimas escondidas, da ansiedade que ninguém vê. Hoje, entregamos a Ti nossa mente cansada. Acalma o coração inquieto. Traz descanso onde existe pressão. Traz paz onde existe medo. Mesmo quando não sentimos, nos ajuda a lembrar que Tu estás presente. Guarda nossos pensamentos, envolve nossa alma e ensina-nos a descansar em Ti, dia após dia. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus continua presente. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descansar hoje.